Boa noite para todos vocês, gente. Que Deus abençoe a sua vida de maneira grande, de maneira poderosa nessa noite. E eu tenho certeza que essa noite é noite de bênção. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? O som tá chegando bem aí na sua casa? Tá chegando bem aí onde você tá? Tô vendo que a Maria tá fazendo um sinal de positivo, que o som tá chegando bem. Você que tá pelo YouTube, tá me ouvindo bem também? O som tá chegando bem aí no YouTube? Escreva aqui, por favor, no chat para a gente começar a nossa oração. Gente, quem não preparou o óleo, prepara um pouquinho de óleo, se você puder, ou então um pouquinho de azeite. Prepara aí, por favor, porque eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite, e eu vou, pela fé, fazer a unção em nome de Jesus, no alto da tua cabeça, nas tuas mãos e nos teus pés. Essa unção de sexta-feira é para Deus tocar todas as áreas da sua vida. O mal, ele pode se esconder dos nossos olhos, mas ele não pode se esconder dos olhos do nosso Deus. Aonde ele estiver escondido, aonde ele estiver atuando, aonde ele estiver trabalhando, ele vai ser repreendido. Ele vai ser quebrado nessa noite e vai ter libertação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. Você vai fazer aí da sua casa, aí onde você está agora, o seu santuário, o seu lugar de oração. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, mas você aí na tua casa, você vai usar a sua fé. Você vai apresentar diante de Deus em oração a sua luta, a sua batalha, o seu problema, e vai pedir a Ele a sua bênção. Jesus disse que tudo aquilo que você pedir na oração, crendo, você vai alcançar. Crendo, você vai receber. Então, vamos unir a nossa fé agora, vamos formar a nossa corrente de oração nessa sexta-feira, a oração forte da libertação, a oração para cortar todos os laços em nome de Jesus. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos, vamos orar agora, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Pai, é que nesse momento, meu Deus, nós entramos em oração. Eu uno agora, meu Pai, a minha fé, com a fé de cada pessoa que está orando comigo nesse momento. E nós formamos agora, Pai, essa campanha de oração forte, essa campanha de quebra de maldição, meu Pai. E fazemos, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder, esse nome, Pai, que está sobre todos os nomes. E a tua palavra diz, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu santo nome, o Senhor estaria presente. O Senhor estaria no meio delas, meu Pai. E nessa noite de libertação, meu Deus, nós estamos aqui no teu nome, Jesus. E eu tenho a certeza, meu Pai, da presença do Senhor aqui conosco. Eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor está no nosso meio. Por isso agora, meu Deus, eu apresento em oração a vida do teu povo. Eu apresento em oração, meu Pai, a vida dessa mulher, a vida desse homem, desse jovem, dessas crianças, de cada pessoa, Pai, que ora comigo neste momento. Esta pessoa, Pai, que nessa noite de sexta-feira, meu Deus, ela para as suas coisas, ela para, meu Deus, os seus afazeres, as suas ocupações, e ela entra aqui, meu Deus, para orar, para ouvir a tua palavra, para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor.
E ela não entra aqui, meu Deus, por entrar, Pai. Ela não vem aqui, meu Deus, buscando entretenimento. Ela não vem aqui, meu Pai, para passar alguns momentos, não, Senhor. Mas ela vem, meu Pai, porque precisa do Senhor. Precisa, meu Pai, de libertação espiritual. Precisa, meu Deus, da tua ajuda, do teu socorro, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que vem enfrentando problemas, e ela já se deu conta, meu Pai, que não são normais, que não é normal, meu Pai, as coisas que têm acontecido, meu Deus, na saúde dela. Doenças traz doenças, meu Pai. Ela se dá conta, meu Deus, que não é normal o que ela está enfrentando, o que ela está passando dentro de casa, o que ela está passando, meu Pai, no trabalho dela, na vida financeira dela. Ela que vem lutando tanto, meu Pai, mas quanto mais ela luta, mais as coisas pioram. Quanto mais ela tenta, Senhor, sair do buraco em que ela se encontra, meu Pai, sair do sofrimento, sair do problema que ela está passando, parece que ela desce mais, meu Deus. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor, eu invoco o teu nome nessa noite, poderoso Deus, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor é Deus que liberta. Eu sei que o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus todo-poderoso, Deus de causas impossíveis, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, por isso eu suplico, meu Pai, toca aí agora na vida desta pessoa, Senhor. Toca na saúde dela, meu Pai. Toca, Senhor, aí no casamento, na família. Toca no trabalho, nos caminhos, Senhor. No emocional. E aonde tem o mal alojado, aonde tem o mal escondido, Senhor. Aonde tem bruxaria, feitiçaria, olho grande, inveja. Oh, meu Deus, faz nessa noite cair por terra todo o mal, meu Pai. Livra esta pessoa, liberta esta pessoa, abençoe a vida dela, meu Pai. Para que o teu nome, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Fala com Deus aí na tua casa, faz a tua oração. Conversa com o teu Deus, conversa com o teu Pai, com o teu Senhor. Não tenha vergonha, não tenha medo. Abre o teu coração e fala para Ele: meu Deus, me ajuda. Me ajuda, meu Pai, nesse problema que eu não estou conseguindo resolver, meu Pai. Me ajuda nessa situação, meu Pai, que eu não estou conseguindo controlar, meu Pai. Oh, meu Deus, ouve, Senhor, ouve, meu Pai, a oração do teu povo, ouve a oração do teu povo, meu Pai, e abençoa nessa noite, meu Pai. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus Cristo, e na certeza, meu Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, na certeza, meu Pai, que a nossa oração sobe até o trono do Senhor, até o trono da tua graça, meu Pai. Eu entrego, Pai, a vida de cada pessoa aqui, o Senhor. Eu entrego, meu Deus, a direção desse culto de sexta-feira, desta sala de oração. E eu peço, Pai, vem abençoar o teu povo. A tua palavra diz, Senhor, que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que confiam nele. A nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança é o Senhor, Pai. Trabalha no nosso favor nessa noite. Faz, Senhor.
aquilo que essa serva do Senhor não tem podido fazer. Faz, meu Deus, aquilo que esse homem de Deus, esse varão não tem conseguido fazer. Cura, Senhor. Liberta, restaura, transforma. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Oro também, meu Pai, por aquelas pessoas que ainda não puderam entrar para o culto. Traz elas nessa noite, Senhor. Se tem alguém com dificuldade para chegar em casa para o culto, ajuda ele, ajuda ela, Pai. Se tem alguém tendo dificuldade para conectar na oração, meu Deus, dá direção, meu Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus e eu entrego, Pai, tudo nas mãos do Senhor. Tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Oh, meu Deus. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Livra-me. Livra-me, te peço, dessa minha solidão. Ninguém nesse mundo pode me ajudar. Pode me ajudar. O amor, a paz me dá. E a paz me dá. Canta aí na tua casa, louve a Deus agora. Em nome do teu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo. Livra-me depressa. Livra-me depressa. Pois estou aflito. Pois estou aflito. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Para me ajudar. Para me ajudar. E o meu fardo. E o meu fardo. Aliviar. Aliviar. Chama pelo nome de Jesus aí agora. Jesus. 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 Só tu pode me ajudar. Me ajudar. E das minhas angústias. E das minhas angústias. Libertar. Abre o teu coração se você crê no nome de Jesus. 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 Só tu és a solução. Só tu és a solução. E o remédio. Pra curar. Meu coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em nome do teu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo. Livra-me depressa. Livra-me depressa. Pois estou aflito. Pois estou aflito. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Para me ajudar. Para me ajudar. E o meu fardo. E o meu fardo. Aliviar. Aliviar. Faça desse louvor a tua oração. Chama esse nome agora. Jesus. Jesus. Só tu podes me ajudar. Só tu podes me ajudar. E das minhas angústias. E das minhas angústias. Libertar. Jesus, canta, igreja. Jesus. Só tu és a solução. Só tu és a solução. E o remédio. Pra curar meu coração. E o remédio. Pra curar meu coração. Aí na sua casa, levante as suas duas mãos para Deus, com toda a sua fé, e ore assim comigo, povo de Deus.
Diga assim: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, todos os meus problemas nas tuas mãos. E eu já te agradeço, porque eu tenho certeza que essa noite é a noite da minha bênção, é a noite da minha vitória. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado seja o nome de Jesus. Amém, povo de Deus, glória a Deus. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa sexta-feira. E hoje é noite de libertação. É noite de quebra de maldição. É noite que nós vamos orar para que todos os laços e amarras espirituais sejam cortadas. Você já deve ter ouvido aquela expressão que diz assim: fulano, eu estou de pés e mãos atados. Já ouviu essa expressão? Eu imagino que sim. Quando a pessoa ela fala isso, ela está se referindo a uma situação que ela não tem o que fazer, ou que ela não pode fazer nada. E quantas são as pessoas que, espiritualmente falando, elas estão exatamente assim, de pés e mãos atados. E a pessoa luta, mas parece que quanto mais ela se esforça, mais as coisas pioram. Isso, com toda certeza, gente, é um laço espiritual. É um mal que está ali prendendo aquela pessoa, amarrando aquela pessoa naquela situação. E quando o problema ele é espiritual, você só consegue vencer com Deus. Hein, vó? Quando tem um laço espiritual, a pessoa só consegue vencer pela mão de Deus, pelo poder de Deus. E nessa noite nós vamos orar em nome de Jesus, para que o poder de Deus toque aí na tua vida, chegue aí na tua casa, chegue nos teus caminhos, e esse laço do inimigo, esse laço por conta de trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de inveja. Você sabe que o que mais tem destruído as pessoas hoje é uma coisa chamada inveja. E sabe qual o pior problema da inveja, gente? Que você não sabe de onde ela vem. E a inveja nunca vem de longe. A inveja, na maioria das vezes, vem daquela pessoa que está dando beijinho no teu rosto, que está dando tapinha nas tuas costas. Porque o invejoso é alguém que te conhece. O invejoso não é um desconhecido. Como é que um desconhecido vai ter inveja de você se ele nem sabe que tu existe? O invejoso é alguém que te conhece, é alguém que sabe do que você tem. E eu já falei aqui, dona Isabel, outras vezes, que o invejoso, ele não quer o que você tem. Isso não é inveja, isso é cobiça. O invejoso, ele não quer a tua saúde. Ele quer que você não tenha saúde. O invejoso quer ver você perder o que você tem. O prazer dele é que você venha perder o que você tem. Que você venha perder a saúde. Que a sua casa seja destruída. Aquilo ali dá prazer para ele. Que você fique na miséria. Ele não quer o teu trabalho. Ele quer que você não tenha trabalho.
Ele não quer o teu sorriso. Ele quer que você não tenha mais um sorriso no rosto. Provérbios vai dizer assim, que fala da ira, cruel é a ira. Impetuoso o furor. Quando a pessoa está enfurecida, ela fica impetuosa. Mas diz assim, quem pode ficar de pé diante da inveja? Porque a inveja não mostra a cara. O mal, ele pode se esconder de mim e de você. Esse espírito de inveja pode se esconder de mim e de você. Mas ele cai diante do poder do nosso Deus. E essa noite é noite para cortar laços. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra e depois nós vamos orar. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito, toca aí no botão de se inscrever. Pode tocar aí para você estar participando comigo a partir de hoje dessas campanhas de oração de libertação. Tem um botão aí com a palavra inscrever-se, toca aí, já deixa o joinha, deixa o like. Pessoal, vamos compartilhar. As coisas boas a gente deve compartilhar. Essa oração de sexta-feira abençoa a tua vida, então nos ajude a alcançar mais pessoas. Pega o link aí da oração, manda para mais pessoas no nome de Jesus. Amém? Quem tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Evangelho de Lucas. Deus abençoe a tua vida, Nizane Souza. Estou orando por você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Evangelho de Lucas. Luiz. Firme na fé, Luiz. Tá muito calor aí no Rio de Janeiro? Eita, meu pai. Rio de Janeiro quase não faz calor, né? Oh, meu Deus do céu. Lucas 6,46. Se você não tem uma Bíblia, eu vou compartilhar a minha tela com você. Deixa eu colocar aqui. Evangelho de Lucas. Enquanto isso, gente, vai compartilhando aí o link da oração. Vai compartilhando aí para o máximo de pessoas que você puder. Lucas 6,46. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Lucas 6,46. Pronto, achei aqui. Está aparecendo aí na tela. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Antes de nós lermos a palavra, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim, por favor. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Para que aconteça libertação, o que é a libertação? A libertação não é você receber uma oração e você se sentir bem. A libertação é muito mais que isso. A libertação espiritual é todo aquele mal espiritual sair da sua vida, espíritos de doença, de enfermidade, de destruição familiar, de miséria, de perturbação espiritual. Você sabe que tem muita gente que ela sofre ataques espirituais de perturbação. Por exemplo, quantas pessoas que eu tenho falado que a pessoa diz assim, bispo, eu estou vendo coisa dentro de casa. Na verdade, não tem nada ali, mas é um mal atacando a mente da pessoa. A pessoa começa a ouvir vozes quando não tem ninguém. Ô fulano, ela olha, não tem ninguém. É o mal atacando a pessoa no emocional. Nervosismo, outro tipo de ataque espiritual. Medo, a pessoa tem um medo danado, medo de tudo. Ela tem medo do dia, tem medo da noite. Não dorme direito.
pesadelos só com coisa ruim. O pesadelo já é horrível, mas não é pesadelo só com ritual, com quem já morreu. Isso são tipos de ataques espirituais. Então, a libertação é toda essa carga negativa sendo arrancada da sua vida, saindo da sua vida, saindo da tua casa, saindo dos seus caminhos. E a libertação, essa libertação espiritual, para que ela aconteça na minha vida, e isso não é uma oração, libertação é um processo. Para que essa libertação aconteça, eu preciso andar com Deus. Jamais uma pessoa que não está andando com Deus vai conseguir se libertar. E como é que eu ando com Deus? Como que eu ando com Deus? É quando eu ouço a palavra de Deus, hein, Dona Mara? É quando eu ouço a palavra de Deus e eu coloco em prática na minha vida. Porque Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus, ô Bárbara, Deus é espírito. Eu não posso ver Deus. Ele é espírito. Eu não posso tocá-lo, mensurá-lo, porque ele é espírito. Então, como eu ando com Deus? Como que eu creio em Deus? Quando eu dou ouvidos à sua palavra. Quando você começa a dar ouvidos à palavra de Deus, quando você começa a levar a sério as coisas de Deus, é quando você começa a andar com Deus. E quando você começa a andar com Deus, o mal já não pode mais ficar na tua vida. É onde acontece o processo de quê? De libertação. Agora, a pessoa quer libertação. Ela sabe que o mal está na vida dela. Ela já se deu conta que não é normal os problemas que ela vem passando. Já caiu a ficha para ela que tem algo por trás. Porque são problemas que ela luta e não consegue resolver, só piora. A pessoa quer libertação. Ela precisa de libertação, mas ela não quer andar com Deus. Ela quer continuar seguindo a direção desse mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ela quer continuar com os mesmos pensamentos desse mundo. Ah, mas eu quero libertação, mas eu quero continuar com as mesmas ideias desse mundo. Ah, eu quero libertação, mas eu quero continuar com os mesmos comportamentos desse mundo, de dúvida, de incredulidade, de medo, de comodismo, etc. Ela quer libertação, mas ela não quer andar com Deus. E eu digo para você nessa noite, que se você quer a manifestação de Deus na tua vida, você precisa. Isso aqui não se trata de placa de igreja, não se trata de religião, eu estou falando de vida com quem? Com Deus. Se você quer Deus trabalhando na tua vida, se você quer Deus te libertando, te livrando de todas as cargas espirituais negativas, de toda a bruxaria, de toda a influência do mal, você precisa. Você precisa fazer a sua parte. Andar com Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Vamos ler aqui o texto para você entender melhor. Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor,
Se o que eu mando você fazer, o que eu falo você não faz. Pronto. Aqui Jesus já falou tudo, né? Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me cura. Ah, Senhor, me abençoa. Ah, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Mas se você não dá ouvidos à voz de Deus, Jesus está dizendo aqui que não adianta o quê? Não adianta nada. Você vai estar perdendo o seu tempo. Você vai estar perdendo o seu tempo. E, gente, infelizmente, eu falo isso, falo com tristeza. Infelizmente, esse tem sido o comportamento da maioria das pessoas. Elas querem a libertação, mas elas não querem andar com Deus. Só para você ter uma ideia, todo santo dia, isso de domingo a domingo, eu respondo uma média de 70 a 100 mensagens todos os dias. Eu respondo todo mundo. Se você me mandar mensagem, pode até demorar, mas eu vou chegar na tua mensagem, eu vou te responder. E a maioria das pessoas, quando você ouve ali a mensagem, quando você vê a mensagem, problemas espirituais. Você logo detecta, é espiritual. É ataque espiritual. E a pessoa diz assim, bispo, você ora por mim? Ora por mim? Ora por mim? Eu vou orar, mas não vai adiantar de nada. Porque aquilo que eu falo para ela, ela não faz absolutamente nada. Eu falo para ela, olha, persevera, não deixa de participar das orações, vem participar do culto online, vem ouvir a palavra. Ela não vem. Ela quer o favor, mas ela não quer andar com Deus. Jesus disse, por que você me chama? Senhor, 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 Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor me abençoa, Senhor liberta meu marido, Senhor me dá o trabalho. Se você não anda comigo, ou se você não quer andar comigo, porque aquilo que eu falo, você não dá ouvidos. Gente, quando você dá ouvidos a alguém, é porque você acredita nessa pessoa. Não é assim? Sim ou não? Eu imagino que você, no teu círculo de amizade, de conhecidos, de familiares, você tem pessoas que que é da sua confiança. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem pessoa, de repente, eu sei lá, é o filho, é a filha, é um amigo. No teu círculo social, você tem pessoas da sua confiança. Aquelas pessoas que você confia, quando elas vêm e falam alguma coisa para você, você acredita. Porque aquela pessoa é da sua o quê? É da sua... Não, fulano é da minha confiança. E Deus? Eu digo que tenho muita fé em Deus, eu digo que acredito muito em Deus, mas ele fala aí, ó, entra aqui, sai do outro lado. Então, essa fé é uma fé mentirosa. É por isso que não muda nada. É por isso que a pessoa recebe oração e recebe oração e pede oração a Raimundo e todo mundo. Como se ela pensa que a oração é uma mágica. A oração não é mágica. A oração é o resultado da tua confiança em Deus e na palavra dele. Amém? A sua oração, ela é o reflexo da tua confiança na palavra. Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que ouve as minhas palavras, eu preciso ouvir a palavra. Tu quer libertação? Quer mudança na tua vida? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. O que está escrito aí na tua Bíblia? E faz o quê? E entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não é isso que está escrito aí? Não. E as pratica.
Então eu preciso ouvir a palavra. Poxa, eu quero o favor de Deus para minha vida. Eu preciso ouvir a palavra. E não basta só ouvir. Eu preciso colocar na minha vida. Eu preciso praticar na minha vida. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, essa casa é a tua vida. Edificar é levantar, é progresso, é você ir subindo passo a passo, pouco a pouco, é você evoluindo espiritualmente, e quando você evolui espiritualmente, você vai evoluir na tua saúde. Quando você evolui espiritualmente, vai ter evolução na tua família. Quando você evolui espiritualmente, você vai ver isso também melhorando lá no teu trabalho sendo abençoado. Quando você evolui espiritualmente, dentro de você, já não tem mais lugar para dúvida, para medo, você tem paz, você tem força. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou alicerce sobre ela. O que significa esse cavar? Significa a luta, gente. Não tem vitória sem o quê? Sem luta. Tem um monte de gente que está querendo facilidade. Tem um monte de gente, sabe o que ela faz? Ela está querendo que alguém lute a luta dela. Eu posso orar por você, você pode orar por mim, mas a minha luta é a minha luta. Eu vou ter que lutar a minha luta. A sua luta. Eu posso lutar a sua luta? Não. Eu posso orar por você. Eu posso te ajudar espiritualmente. Mas não dá para você... Ó, bispo, faz o seguinte, ó, pega a minha carga, é contigo aí, ó. Eu vou ficar aqui só na rede. Não dá. Se eu quero a vitória, se eu quero a minha vitória, vai ser na luta. Mas se eu estou lutando e Deus está comigo, olha a diferença. Porque eu estou ouvindo a palavra e estou colocando na minha vida. Deus está comigo nessa luta. Deus está contigo nessa luta. Então significa que o final dessa luta vai ser de vitória. Amém? Edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre ela. Vindo a enchente. Olha os problemas aí. Problema vem para todo mundo. Vindo a enchente, o problema. Bateu o rio contra aquela casa. Mas a Bíblia diz aí, não pôde abalar, não caiu a casa, não caiu. Porque estava bem construída. Vai vir a luta, o inimigo vai se levantar, mas se Deus está com você, você vai vencer. Se Deus está com você, se você está com Deus, porque às vezes a gente se escora muito só não, Deus está comigo. Mas a pergunta é, você está com Deus? Hã? Porque para Deus estar com você, significa que você tem que estar com Ele. Se você está com Deus, essa luta vai vir, essa batalha vai vir, o mal vai se levantar, mas o teu final vai ser de vitória. Amém? Para a gente orar. Mas o que houve? Mas o que houve? E não pratica. Ele até ouve. Tem gente que nem ouvir a palavra quer, né? Imagina só. Tem aquele que ouve, mas não dá ouvido. Já é um problema. E tem aquele que não quer nem ouvir a palavra. Mas ele quer a cura, ele quer a bênção, ele quer resolver o problema. Está enganando ele mesmo. Mas o que ouve e não pratica. Entra aqui. Ah, não é bem assim, não. Não, isso é bobagem. Não, vou fazer do meu jeito. Mas o que ouve e não pratica
é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Ou seja, qual que é mais fácil? Cavar na rocha ou cavar na areia? Cavar na areia. Na areia é fácil. Hã? Você vai lá na praia, lá na areia da praia, você cava até com o dedinho mindinho. Hã? Até com o dedinho mindinho você cava. Fácil. A pessoa, ela quer vencer, mas ela não quer lutar. Ela quer que os outros lutem por ela. Gente, eu vou falar uma coisa para você, vou ser muito sincero. Eu não perco meu tempo com quem não quer nada. Não perco. Não perco, não, mas não perco mesmo. Eu detectei, essa pessoa não quer nada. Ela só quer me alugar. Ela só quer me cansar, mas ela não quer nada com Deus. Eu não perco meu tempo. Eu vou lutar por quem está querendo. Poxa, o fulano está querendo, fulano está... Puxa vida, ele está tendo dificuldade, mas ele está se esforçando para se apegar com Deus. Você pode ter certeza, eu vou lutar junto com você. Mas aquela pessoa que você fala para ela, ela dá desculpa. Fulano, você vai orar hoje comigo? Ah, hoje não posso. Fulano, você vai participar? Ah, não, ela nunca pode nada. Você pode ver que aqueles que não querem nada são os que mais ficam ali, ó. Mas perdeu tempo. Eu vou lutar por quem está querendo. Você pode ter certeza. Você está querendo levar a sério as coisas, Deus conta comigo. Conta com a minha oração, conta com o meu jejum, conta com o meu esforço. Eu vou dar o meu melhor aqui por você. Agora a pessoa que está... Sabe aquela pessoa, sabe aquele ditado, fulano está querendo que o mundo termine em barranco para morrer encostado? Encostado. Mas o que ouve e não faz nada, não pratica, é semelhante a um homem que cavou sobre a terra, sem alicerce. Tu já pensou a casa que tu mora aí? A casa que você mora aí tem alicerce ou não? Você imagina a casa sem alicerce? Você imagina, dona Mara, esses furacão que passa aí no sul? A casa com alicerce já não é fácil. Imagine a casa sem alicerce. A Bíblia diz assim, e arrojando o rio, o mesmo problema que veio para o outro, vem para esse também. Eu enfrento problema, você enfrenta problema. A diferença quando vem a luta é o seguinte, eu estou com Deus? Deus está comigo? Ou eu estou sozinho? Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E diz assim o texto, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando eu termino, quando eu desprezo as coisas de Deus, estou desprezando a minha própria vida. É a minha vida. É a minha vida. Quando eu me esforço para dar ouvidos à palavra de Deus, eu estou fazendo bem para mim. Eu estou fazendo bem para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho, para o meu espiritual. Não tem libertação se eu não andar com Deus. Você quer Deus operando na tua vida? Dá ouvidos à palavra dele. Dá ouvidos à palavra dele. É simples. Não é fácil, mas é simples. Ouve e traz para a tua vida. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu começo a praticar na minha vida, é quando o Espírito Santo começa a operar. Ele vai operar no meu físico. Então aquilo que o remédio não pôde fazer, o médico não pôde fazer, o poder de Deus vai fazer. Ele começa a operar na minha casa, nos meus caminhos. Ele começa a operar no meu emocional. Sem andar com Deus, não tem libertação. Você quer libertação? Bispo, eu quero, bispo. Eu preciso de libertação. Então, a partir de hoje, começa a dar ouvidos à palavra de Deus. Quando eu entro aqui, eu não prego o que eu acho.
Eu prego para você a palavra. Eu falo para você, abre a Bíblia. Ó, está escrito isso e isso na palavra. Porque eu não quero que você tenha a sua fé em mim. A sua fé tem que estar na palavra de Deus. Porque se a sua fé estiver na palavra de Deus, ele vai trabalhar na tua vida, ele vai operar na tua vida. E eu digo para você, sem medo de errar. Se Deus trabalhar na tua vida, essa luta de hoje é testemunho grande de amanhã. Essa luta grande de hoje é vitória grande de amanhã. Amém? Você entendeu essa palavra? Sim ou não? Quem entendeu? Pessoal que está aqui na vídeo, entendeu? Amém, glória a Deus. Vocês que estão pelo YouTube, escreve aí para mim saber, você entendeu a palavra? Porque sob essa palavra, debaixo dessa palavra, eu vou orar pela tua libertação. Você entendeu a palavra, bispo? Eu entendi. Escreve aí para mim saber, você que está pelo YouTube. Bispo, eu entendi perfeitamente a palavra. Amém, glória a Deus. Entendeu? Que bom. Então agora nós vamos orar. Amém, Regiane? Dá ouvidos à palavra. E Deus vai fazer, Regiane, aquilo que você não pôde fazer. Nisa Souza, Maria das Graças, Maurina, Maria Ferreira. Amém. Glória a Deus. Que bom que você entendeu. Então agora eu quero fazer a oração da libertação. Debaixo dessa palavra poderosa de Deus, Maurício, eu quero orar pela tua libertação espiritual. E se você crê no teu coração nessa palavra, no momento que eu orar, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai entrar aí no teu corpo, da cabeça aos pés. Vai entrar aí na tua casa, vai passar nos teus caminhos. E aonde o mal estiver fazendo bagunça, aonde o mal estiver atuando, ele vai ser repreendido. Ele vai sair no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, segura aí na tua mão, deixa eu abençoar para a gente fazer a unção. Para a gente fazer a unção. Vai compartilhando, gente, vai compartilhando essa oração, já vai começar a oração forte. Vai mandando aí para os teus contatos, vai mandando para aquela pessoa que está sofrendo, vai falando para ela, ó, o bispo vai fazer agora a oração para quebrar a inveja, para quebrar o mal espiritual. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, segura aí na tua mão, levanta para Deus, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, o azeite, o óleo santo. Pai, consagra esse óleo, consagra esse azeite com o teu poder, que não seja mais um simples óleo, simples azeite, mas que seja, meu Pai, o óleo da libertação espiritual, o óleo para cortar o laço, o óleo da quebra de maldição. Meu Pai, coloca nesse azeite, nesse óleo o teu poder, coloca fogo do Espírito Santo. E quando, meu Pai, eu ungir essa pessoa, que o poder do Senhor toque aí na saúde dela, toque aí na casa dela, no trabalho dela, toque, meu Deus, no emocional dela, e todo mal, meu Pai, bata em retirada, e que ela seja liberta, que ela seja abençoada nessa noite. Eu peço em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Em nome de Jesus, pela fé. Eu unjo agora o alto da tua cabeça com unção de libertação. Eu unjo o alto da tua cabeça para que todo laço espiritual seja cortado. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, coloca aí no alto da tua cabeça, em nome de Jesus. Coloca aí no alto da tua cabeça. Recebe unção de libertação no alto da tua cabeça. Em nome de Jesus Cristo, eu unjo as suas mãos com unção de libertação, com unção de quebra de maldição. Coloca o óleo aí, Dona Maria Conceição, coloca aí na mão da senhora, passa assim as mãos uma na outra. Recebe a unção nas mãos. Em nome de Jesus. Eu unjo agora os seus pés pela fé, com unção de libertação. Todo laço que estiver amarrando os teus pés, fechando os teus caminhos, é cortado. Em nome de Jesus. Unge o teu pé direito aí. Agora unge o esquerdo em nome de Jesus. Vamos lá, gente, com fé. Unge o esquerdo. Quem tem fotografia da família, unge a foto aí agora. Pode ungir em nome de Jesus. Cada pessoa que você tocar aí nela, com essa unção, aonde ela estiver, Deus ele vai tocar nela. O poder de Deus vai tocar na vida dela, no nome de Jesus. Unge aí. Unge aí a foto
Quem tem peça de roupa, unge a peça de roupa, porque nós vamos agora orar forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para você ficar sentado. Por que na sexta-feira eu sempre peço para você permanecer sentado? Porque pode acontecer que na hora da libertação você se sinta mal. Tem pessoas que o mal está no corpo delas. Então, na hora da oração, ela sente o corpo pesado, ela sente tonteira, ela sente arrepio, ela sente o mal-estar. Então, fica sentado. E não tenha medo. O mal ele vai sair sem manifestar. O mal vai sair sem manifestar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí na tua casa, se você puder. Coloque as mãos no teu coração. Feche os teus olhos. Pensa em Deus agora. E eu vou orar forte pela tua vida. Meu Deus e meu Pai, o Senhor disse que aonde eu colocar a minha mão seria abençoado. Pela minha fé, Pai. E coloco agora a minha mão no alto da cabeça dessa pessoa que está orando junto comigo. Eu estendo a minha mão, Senhor, e pela fé, a minha mão agora está no alto da cabeça dessa mulher. Está no alto da cabeça desse homem. Meu Pai, entra agora com teu poder. Entra agora com o fogo dos céus. O fogo do Espírito Santo. Do alto da cabeça até os pés desta pessoa. E todo o mal que tiver aí no corpo dela, sem manifestar, começa a sair agora. Eu estou mandando em o nome de Jesus Cristo, sem manifestar, espírito maligno está no corpo dessa pessoa. Que está no corpo dessa pessoa em forma de uma dor, de uma doença, de uma enfermidade. Essa pessoa está com um problema de coluna sério. E ela toma remédio e não resolve. Ela tem uma infecção que não melhora. É você. É você, espírito maligno, que está por trás dessa doença. É você que está por trás dessa enfermidade. Sai daí agora. Sai daí agora. Você que está colocando essa depressão. Você que está colocando essa crise de ansiedade. Esse medo, esse desespero. Você que está atuando no emocional dessa pessoa. Ela já foi com um psicólogo. Ela já está indo até com um psiquiatra. Ela está tomando remédio de tarja preta, mas não resolve. Porque você está no corpo dela. Você está na vida dela. Sai daí agora. Espírito da insônia. Você não deixa essa pessoa dormir. Você não deixa ela dormir. Você faz essa pessoa ter pesadelos horríveis. Ela tem pesadelo com pessoas que já morreram, pessoas muito próximas que já morreram. Ela tem pesadelo com rituais, com sangue, com animais sendo sacrificados. É você que está no emocional dela. É você que está no coração dela. É você que está na mente dela. Você coloca pensamento suicida. Você coloca pensamentos de derrota, pensamentos de morte. Você está na mente dela. Você está no emocional dela, vai saindo daí agora. Meu Deus e meu Pai, entra agora, Senhor, com fogo do Espírito Santo. Entra com fogo agora, entra com teu poder agora, meu Pai, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. E todo mal, meu Deus, vai sendo quebrado. Toda a força do mal, toda a força do inimigo vai sendo quebrada agora, vai saindo daí agora. Você que entrou na vida dela, entrou na vida dele através de maldição,
maldição hereditária. O mal vem passando de pai para filho, de mãe para filha. Esse mal vem passando de geração em geração. Esse problema vem passando de geração em geração. Espírito da maldição hereditária, bata em retirada, sai daí agora, sai do corpo dela agora, sai da casa dela agora, sai da vida dela agora. Você entrou através de trabalhos. Fizeram um trabalho numa sexta-feira. Ela foi trabalhada lá na encruzilhada. Numa sexta-feira, você ganhou um trabalho muito grande, um trabalho com sangue, um trabalho com bebida cara, com charuto, com cigarro, com velas pretas, velas grandes de mais de 1 metro, e você entrou na saúde dela, você entrou aí no casamento dela, você entrou dentro da casa dela, mas hoje é o dia da tua derrota, hoje é o dia da tua saída da casa dela, da vida dela, dos caminhos dela. Vai batendo em retirada, vai batendo em retirada. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Rei, faz cair fogo do céu agora, faz cair fogo do céu, e toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, toda inveja, todo olho grande, todo ataque espiritual, todo laço espiritual que vem prendendo essa pessoa, que vem amarrando a vida dela, que vem amarrando as finanças dela, que vem amarrando os projetos dela, vai sendo quebrado, vai saindo agora da cabeça aos pés, vai saindo agora da cabeça aos pés, vai saindo aí de dentro da casa dela. Meu Deus, entra agora, Senhor, entra com poder nos 4 cantos dessa casa, Espírito Santo, entra aí nesse quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, aí no quintal, no telhado, e aonde o mal, meu Deus, está escondido, aonde o mal está trabalhando, ele é quebrado, a força é quebrada, a tua força é quebrada. Satanás, sai de dentro dessa casa, espírito de confusão, espírito de perturbação, espírito de contenda, espírito de vício, espírito maligno de vício que está no filho, que está na filha. Abandona essa casa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, povo de Deus. Meu Deus, ora com mais fé, gente. Meu Deus, eu não aceito o mal na minha casa, eu não aceito o mal no meu corpo, no meu emocional, nos meus caminhos. Diga assim comigo: meu Deus, envia agora fogo do teu poder, envia agora fogo do Espírito Santo, e todo mal, diga: queima, 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 toda bruxaria, toda feitiçaria, todo olho grande, todo laço, toda inveja, vai sendo queimado, 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 queimado. Solta o corpo dela, solta a casa dela, solta a vida dela, solta o emocional dela, solta o trabalho dela, vai sendo quebrado, vai jogando fora tudo que você ganhou para entrar na vida dela é quebrado, todo trabalho é quebrado, trabalho no cemitério, trabalho na Mata Virgem, trabalho na encruzilhada, todo mal é quebrado, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levante as mãos para Deus com fé. Gente, tem que ser com a sua fé. Se você quer libertação, faz com toda a tua fé. Levanta as tuas mãos para Deus e diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento as minhas mãos ao Senhor. Abençoe as minhas mãos. Consagra as minhas mãos, Pai. Coloca nas minhas mãos o teu poder, em nome de Jesus. Fica com as mãos levantadas, deixa eu orar, meu Deus, consagra essas mãos, abençoa essas mãos, meu Pai, unge essas mãos, meu Deus, unge essas mãos agora, unge com fogo do Senhor, unge com fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Põe as 2 mãos no alto da tua cabeça, bem no alto da cabeça, as 2 mãos,
E diga assim comigo, em o nome de Jesus. Todo mal, pela minha fé, vai sair agora. Diga, vai sair agora do meu corpo, do meu emocional, da minha família, da minha casa, do meu trabalho, dos meus caminhos. Diga com fé, vai sair agora. Todo mal, toda feitiçaria, toda inveja. Diga comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça agora e diga comigo, saia. Com fé, gente. Sai. Da cabeça aos pés, todo mal, em nome de Jesus, sai. Todo arrepio, toda tonteira, toda ânsia de vômito, todo mal-estar, sai. 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 Em nome de Jesus. Respira fundo agora. Diga assim, não volte nunca mais. Eu estou determinando, fala com fé, gente. Não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Bem profundo. Bem profundo. Seja livre agora em nome de Jesus. Da cabeça aos pés. Por dentro e por fora. O meu Deus limpa a tua vida. Seja livre. Seja livre agora. Seja livre de todo mal aí no teu corpo. Seja livre de todo mal aí no teu coração, na tua alma. O meu Deus te liberta agora. Seja livre agora de todo mal aí dentro da tua casa. Esse mal foi embora agora. Recebe libertação em nome de Jesus. Seja livre de todas as amarras que estavam no teu caminho. Tudo que estava fechando. Vilma, tudo que estava fechando caiu por terra agora, Vilma. Deus, ele abre a porta. Deus, ele abre os teus caminhos. Seja livre. Seja livre. Seja livre agora. Eu estou profetizando sobre a tua vida libertação. Eu estou profetizando libertação. Se você crer, seja liberto. Se você crer, seja liberto. Se você crer, seja livre agora. Não tem mal que seja maior do que o nosso Deus. E quando tem fé, tem o poder de Deus. Seja liberta e agora. Eu profetizo em nome de Jesus libertação espiritual. Libertação. Seja liberta, seja liberta. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Eu profetizo paz aí no teu coração. Eu profetizo saúde, bem-estar aí no teu corpo agora. Eu profetizo a bênção dentro da tua casa. Eu profetizo que o teu trabalho seja abençoado a partir de hoje. Que o seu trabalho seja abençoado a partir de hoje. Recebe em nome de Jesus. Recebe a tua bênção agora. Jesus disse, se você crê, você vê a glória de Deus. Então quem crê, seja abençoada. Seja abençoado. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Porque pela fé, meu Pai, eu vejo a mão do Senhor operando. Eu vejo a mão do Senhor operando. Eu vejo a mão do Senhor agindo. Se você crê, agradece a Deus. Se você crê, agradece a Ele. Obrigado, Pai. Nós te louvamos. Eu não peço mais, Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Se você crê, não peça mais. Agradece por aquilo que você pediu nessa noite. E Deus entrega para você. Eu não sei o que você pediu. Você sabe o que você pediu. Então agora agradeça por aquilo que você pediu. E Deus entrega a tua vitória. Aleluia. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu exalto o teu santo nome. Porque mesmo sem merecermos nada, meu Pai, o Senhor é bom todo o tempo. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos abençoa. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Louve a Deus aí na tua casa agora. Louve a Deus. Deus habita nos louvores. Louve a Ele, gente. Louva. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Eu estou em tuas Eu mãos. estou em tuas mãos. Desde quando me levanto. Desde quando me levanto. Até o meu deitar. Até eu me deitar. Eu cantarei a bondade de Deus. Santa Igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Louva. Coloca a mão no teu coração e louve a Deus. Sinta a presença dele aí na tua casa. Sinta a presença do Espírito Santo agora te fortalecendo, iluminando o teu coração, iluminando os teus pensamentos. Eu sei que és meu Pai. Que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Igreja adorando, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá. Vamos lá, dona Joana, vamos louvar a Deus.
tua bondade me seguirá. Me seguirá. Me seguirá, Senhor. Oh, glória. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me Tua seguirá. bondade me seguirá. Me seguirá. Me seguirá, Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Entrego tudo a ti. Tudo a ti. Entrega a tua vida para Ele. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho. Eu cantarei. Eu cantarei. Da bondade de Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei A bondade de Deus. a bondade de Oh, Deus. meu Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos. Tua bondade Nós te adoramos, me seguirá, me seguirá, Recebe Senhor. o nosso louvor. Tua bondade Recebe me seguirá, a nossa me adoração. seguirá, Senhor. Aleluia. Glória a Eu Deus. me rendo a ti, te Louvado dou seja meu o ser, Senhor, meu Pai. entrego tudo a ti. Entregamos tudo nas mãos do Tua Senhor. bondade me seguirá, Aleluia. me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Me seguirá, me Senhor. seguirá. Declara isso na tua vida. Que nunca Eu falte a me bondade e a rendo misericórdia de ti, Deus te dou sobre a meu tua vida ser, todos os dias. entrego tudo a ti. Bondade e misericórdia me Tua seguirão todos os bondade dias. me seguirá, Aleluia. me seguirá, Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. És fiel em todo tempo. Glória seja dada ao Senhor, Pai. Que a tua presença, meu Deus, possa visitar os lares agora. Que todos aqueles que estão, meu Pai, comigo aqui nessa oração, sejam abraçados pelo Senhor. Sejam abraçados pelo Senhor. Sejam abençoados. Seja abençoada, minha irmã. Seja abençoado, meu irmão, onde você estiver. Em nome de Jesus Cristo, recebe a tua bênção. Recebe a presença de Deus. Recebe a luz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Louvado. Glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. Aplauda Jesus. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho a certeza, em nome de Jesus, que a mão de Deus, que o poder de Deus tocou aí na tua vida. Dona Maria Oliveira, o poder de Deus tocou aí na vida da senhora, na casa da senhora. Em nome de Jesus. E todo mal foi quebrado. Todo laço foi cortado em nome de Jesus. Você precisa crer no teu coração. A bênção é pela fé. Creia que Deus te visitou. Que Deus te abençoou. Você não precisa ver nada. Você não precisa sentir nada. Você precisa crer. Hein, Dona Isabel? Só jantando aí, nem oferece, né, Dona Isabel? Oh, meu Deus do céu. Só jantando não oferece, né? Brincando, Dona Isabel. Você não precisa ver nada. Você não precisa sentir nada. Hein, Luiz? Você só precisa crer.
Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que não viram nada, mas eles creram. Bom, então creia. Eu tenho certeza que o poder de Deus entrou aí, o mal caiu por terra e que você está abençoada. Que você está abençoado em nome de Jesus. E se você crer, você vai ver resultado dessa oração. A tua vida vai andar para frente. A tua vida vai andar para o alto. Seu Antônio vai andar para cima, não para baixo. Em nome de Jesus. Amém? Mas não esqueça da palavra. Anda com Deus. Andar com Deus é você ouvir a palavra, guardar no teu coração e colocar para a tua vida. Se você andar com Deus, Ele vai andar com você. Não significa ausência de problema, mas significa que na hora do problema tu não está sozinho, tu não está sozinha. Com você está aquele que é o Criador do universo. Com você está aquele que é onipotente. Com você está aquele que é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu batalha. E não vai ser a sua que Ele vai perder. Amém? Então, se apega com Deus, se agarra com Deus, pega firme na tua campanha, na tua corrente, toda sexta-feira. Não deixe de participar domingo. Domingo é dia do Espírito Santo, domingo é dia de fortalecimento. Eu vou estar de manhã cedo aqui em Campinas, São Paulo. Se você mora aqui em Campinas, vem para o culto presencial, 8 horas da manhã, aqui no centro, na Rua Regente Feijó, 595, aqui no auditório do Hotel Eurosuite, domingo, 8 da manhã. E para você que não pode estar aqui, porque você mora em outra região, em outra cidade, em outro estado, em outro país, domingo, 8 da noite. A reunião do Espírito Santo, a reunião para você alimentar a tua fé, o teu espírito. Porque se aqui dentro está bem, do lado de fora, Cíntia, seja bem-vinda, Cíntia. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que seja essa a primeira de muitas vezes aqui com a gente na campanha de oração. Se aqui dentro você está bem, do lado de fora as coisas elas vão se encaixar no seu tempo, com certeza. Amém? Glória a Deus. Eu já vou fazer a oração final. Eu quero agora fazer uma oração pelo teu trabalho. Tá muito quente aí, vó? Tô vendo que você tá aí, tá? Eita, vó. Quer dizer que no Maranhão tá fazendo calor aí no Maranhão? Oh, meu Deus do céu, Jesus. Sopra uma brisa aí, meu pai, para minha avó Lisinete aí no Maranhão. Dona Isabel também tá fazendo calor aí, Dona Isabel? É? A senhora tá aqui em São Paulo? Tá em São Paulo também? Escreve aqui para mim, porque não tem como abrir aqui agora. Aqui também tá calor, pá. Aqui em Campinas hoje tá abafado, abafado, abafado. Eita, meu Deus do céu. Lá no sul não tá fazendo calor. Tô vendo que Dona Mara tá ali com um casaco de lã ali. Não tá com casaco de lã, não? Eita, meu pai do céu. Amém. Deixa eu ver aqui, Dona Isabel. Da onde tá a Dona Isabel? Pronto, escreve aí, Dona Isabel. Só escrever, dá um enter aí que já chega aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Gente, está todo mundo me ouvindo bem aí? A Ana está dizendo que o som está ruim, deve ser a sua internet aí, Ana. Aqui está todo mundo ouvindo bem. A Neuza lá no sul está dizendo que está muito calor em Poa, né, que é Porto Alegre. Eita, meu pai. Luiz Sérgio está no Rio de Janeiro. Cadê a Dona Isabel? Onde que está a Dona Isabel? Porque eu não acho Dona Isabel aqui. Mas está aqui em São Paulo. Então tá bom. Então tá perto, é vizinho. Gente, eu quero fazer uma oração agora pelo teu trabalho e pela tua vida financeira. Para Deus abençoar você. Para Deus abençoar você. Para Deus prosperar você. Eu quero, gente, nessa noite, orar por você que está aqui. E você é um dizimista. E você é um ofertante da obra de Deus. Eu convido você para ser um dizimista desse ministério, para ser um ofertante dessa obra. Eu faço uma pergunta para você, me responda com sinceridade. Esse trabalho da igreja online tem ajudado você? Tem abençoado a tua vida? Bispo, tem me ajudado a ouvir a palavra, louvar, buscar a Deus? Então eu peço, gente, nos ajude também.
Nos ajude com o teu dízimo, com a tua oferta, para que a gente possa continuar. Tem sido uma luta muito grande. Por exemplo, esse mês mesmo, até agora nós temos vários compromissos da igreja que nós não conseguimos ainda cumprir. Por isso eu convido você, se Deus toca o teu coração, se Deus fala no teu coração, semeie nesse ministério. Seja um dizimista desse ministério. Seja um ofertante desse ministério. E você vai nos dar condições da gente chegar cada vez mais longe, levando essa palavra com sinceridade, com verdade, não preocupado em impressionar você. Porque, sinceramente, eu não me preocupo em impressionar você, mas eu me preocupo, sim, em levar você a Deus, em fazer você entender as coisas de Deus. Então, eu quero orar agora por você que é um dizimista, por você que é um ofertante. Quero orar por você que nessa noite você deseja fazer um pacto com Deus, não comigo. Não comigo. Você quer fazer um pacto com Deus, que a partir de hoje você vai começar a devolver o dízimo, você vai começar a ser fiel no dízimo. Bispo, eu era dizimista e parei, mas eu quero tornar a partir de hoje. Bispo, eu nunca dizimei, mas eu quero começar a dizimar a partir de hoje. Quando você devolve o dízimo, devolver o dízimo é você reconhecer que na sua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. Graças a Deus. O dízimo é exatamente isso. Graças a Deus. Porque pela mão de Deus eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, ele tem provido. Quando você devolve o dízimo, você está reconhecendo que tudo vem da mão de Deus. Quanto que é o dízimo? 10%, a 10ª parte de tudo aquilo que Deus te der, de tudo aquilo que Deus fizer chegar à tua mão, seu. A primeira coisa, você vai separar o dízimo, você vai devolver o dízimo. E você deve fazer, não porque eu estou falando, mas porque você crê na palavra de Deus. O dízimo é um princípio bíblico. Bispo, eu creio na palavra. E eu digo para você, se você começar a ser fiel a Deus de todo o teu coração, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Aquilo que você não vem conseguindo fazer com 100%, você vai fazer com 90%. Bispo, como é que é essa matemática? É Deus, as coisas de Deus a gente não explica. É a promessa dele transbordar. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero orar por você que é dizimista, e quero orar por você que quer passar a ser um dizimista dessa obra, você que quer nos ajudar, você quer abençoar essa obra, você que quer semear no nosso ministério e nos ajudar a ajudar mais pessoas. Amém? Nessa oração também, eu quero orar por você que está no propósito da Arca da Aliança. Segunda-feira é dia 1º. Segunda-feira nós vamos entrar no último mês de 2025. E Deus colocou no meu coração, gente, que esse ano não termina sem a tua bênção. O Deus, Volizinete, que abençoou Obed-Edom na arca, é o Deus que te honra, é o Deus que te abençoa, é o Deus que te dá vitória. Eu quero orar por você que já está participando do propósito, e quero orar por você que hoje você diz, bispo, eu quero entrar no propósito da arca. Todos os pedidos, os propósitos, nós estamos colocando dentro da arca, e todos os dias nós estamos orando e profetizando. Bênção de saúde, bênção de paz e bênção de prosperidade na tua vida e na tua casa. Eu quero orar por você que já está participando e você que está aqui. E Deus toca no teu coração e você crê e você quer entrar também nesse propósito. Se você já é um dizimista, você vai participar da campanha da arca, do propósito da arca, devolvendo o teu dízimo. De tudo que Deus te der, você vai devolver o dízimo. Você vai abençoar esse ministério, você vai semear nesse ministério.
Quando você enviar o teu dízimo, você vai entrar no WhatsApp e vai mandar o comprovante para a gente aqui. Nós vamos imprimir e colocar dentro da arca. E até o último dia desse ano nós vamos estar nesse propósito, orando e profetizando, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa que está nessa fé, saúde, paz e prosperidade. Ô bispo, eu quero participar da campanha da arca e Deus colocou no meu coração para me semear uma oferta. Você deve fazer o que Deus está colocando no teu coração. Se Deus colocou no teu coração para você fazer o dízimo, você vai fazer o dízimo. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, nesse mês de novembro, você vai fazer uma oferta de pelo menos R$30. Não vai te faltar. Pelo menos R$30, representando os dias desse mês. E quando você enviar a oferta, você manda também um comprovante para a gente colocar na arca. Amém? Eu quero fazer a oração agora. Se você puder ir na tua casa, você que diz assim, bispo, eu quero a bênção para o meu trabalho, eu quero a bênção financeira. Ah, avó, agora sim, ligou o ventilador, agora tô vendo os cabelos da avó voando aí, que tá parecendo até aquela moça lá do Titanic no navio, assim, o vento voando. Eita, glória a Deus, amém. Apresenta, gente, as mãos assim para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira, e você vai pedir. Jesus disse para a gente pedir, ele disse, ó, todo que pede, recebe. Você vai pedir para Deus abençoar o teu trabalho aí, para Deus abençoar a tua vida financeira. Hein, Maria Leite? Vamos orar agora, Maria. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço a bênção, meu Pai, para a vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Essa pessoa, Pai, que apresenta as mãos para os céus. Essa, meu Deus, que apresenta a carteira de trabalho, a carteira de dinheiro, o cartão do banco, papéis da causa na justiça. Meu Deus, o Senhor disse que tudo que nós pedirmos na oração, crendo, nós vamos receber. Pai, eu peço em nome de Jesus, coloca a mão do Senhor, Pai, na vida financeira de cada pessoa aqui, Senhor. Essa pessoa que está desempregada, Pai, abre uma porta, meu Pai, de trabalho abençoada para ela, para ele. Essa que está trabalhando, Pai, abençoa o trabalho dela. Prospera o trabalho dela, Senhor. Essa que tem, meu Pai, o seu comércio, o seu negócio próprio, de bens, de serviço, coloca a mão do Senhor, Pai. Repreende, meu Deus, todo espírito de escassez, de miséria. Repreende, meu Pai, todo espírito devorador, cortador, migrador, destruidor, aquele mal, meu Pai, que vem fazendo essa pessoa perder dinheiro, gastar o dinheiro só com prejuízo, com problema, com remédio, com enfermidade. Repreende todo o mal, meu Pai. E abençoa a vida financeira do teu povo. Traz bênção de provisão, traz prosperidade, traz multiplicação, meu Pai. Que o teu povo possa ter o melhor. Que eles possam comer o melhor, meu Pai. Que eles possam vestir o melhor. Que eles possam ter o melhor para a família deles, Pai. E que eles possam abençoar essa obra, esse ministério. Pai, eu oro por cada dizimista que o Senhor tem levantado para nos ajudar, Senhor. Eu oro por cada ofertante. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está fazendo o pacto do dízimo nessa noite, o voto do dízimo nessa noite, Pai. Meu Deus, não deixa faltar para eles, não deixa, Pai. Davi disse, fui moço e hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado. Então não deixa faltar para eles. Que cada dízimo, meu Pai, que eles devolverem aqui nessa obra, que cada oferta que eles semearem aqui nessa obra, Pai, o Senhor faça tornar para eles 30, 60, 100 vezes mais multiplicado e abençoado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, eu estendo a minha mão para a arca. Na arca, meu Pai, tem pedidos, tem nomes daqueles que estão no propósito, Senhor. Pai, sobre a vida do teu povo eu profetizo saúde
paz e prosperidade. Que esse final de ano, meu Pai, seja de bênçãos, de muitas bênçãos, meu Pai. Seja de boas coisas, de boas surpresas, de milagres, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus. E desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção está na tua vida financeira. A bênção de provisão, de prosperidade, de multiplicação. Eu vou colocar aqui na tela a chave Pix da igreja. Se você nessa noite, você tem o dízimo, bispo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Bispo, eu quero abençoar essa obra nessa noite. Eu quero semear uma oferta nessa noite. De qualquer valor, a sua oferta de fé, você vai fazer nesse Pix que está aparecendo aí. 11 972 25 3106. Quando você colocar essa chave, confere. Vê se aparece esse nome, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu, você vai enviar o teu dízimo, você vai enviar a tua oferta. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Você vai nos ajudar para que até o dia 30 a gente consiga pagar todos os compromissos da obra e que a gente possa entrar em dezembro trabalhando com toda a força no nome de Jesus. Se Deus toca o teu coração, você pode ofertar nessa noite de qualquer valor, você pode dizimar, faça em nome de Jesus. Bispo, eu não tenho Pix, eu queria fazer um depósito. Se você não tem o Pix, você vai fazer o depósito nessa conta provisória do Bradesco, que está aparecendo aí. Quando você enviar a tua oferta, o teu dízimo, manda o comprovante para a gente imprimir e colocar na arca em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final, termina o culto. Você vai descansar, abençoada, abençoado. Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Quem puder, ora comigo 6 da manhã. Nós estamos fazendo essa semana de libertação. Amanhã é o 6º dia da campanha. Libertação. Termina no domingo. Ah, gente, segunda-feira é 1º de dezembro. Nós vamos orar os primeiros 7 dias. Os primeiros 7 dias de dezembro, o Salmo 23. Bênção de prosperidade. E prosperidade, gente, tem gente que pensa que prosperidade é só dinheiro. Não, prosperidade é a tua vida abençoada em tudo. É saúde, é família, é paz de espírito, é o teu trabalho abençoado. Os primeiros 7 dias de dezembro, nós vamos orar o Salmo 23. Se prepara para você participar. Vai ser bênção no nome de Jesus. Outra coisa, gente, você que ainda não foi para o canal do WhatsApp, vá para o canal do WhatsApp, gente. Eu vou ser muito sincero com você. Eu estou fazendo essa mudança para a tua segurança, porque já teve muitos problemas, gente. Infelizmente, quando você está no grupo de oração, o teu número fica exposto. E muita gente que entra no grupo, ela não entra com intenção de orar. Ela entra com intenção de enganar as pessoas que estão ali. Ela entra com intenção de dar golpe nas pessoas. Aí a pessoa manda mensagem e você, na boa fé, você responde. Daqui a pouco a pessoa clonou o teu zap, está na tua conta, já mexeu na tua vida. A semana passada, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a minha foto e colocaram no número deles e começou a ligar para as pessoas. Aí a pessoa vê, é o Bispo Marco que está ligando para mim. Gente, eu não ligo para ninguém. Para ninguém. Eu respondo os pedidos de oração, mas eu não ligo para ninguém. Muito menos para te pedir alguma coisa. Eu falo de dízimo e oferta, mas eu ensino aqui no culto. Eu ensino aqui no culto. Ninguém pode dizer aqui, o bispo me ligou para me pedir isso. Negativo. Mas aí a pessoa coloca a minha foto, aí você vê lá, o bispo está me ligando, o bispo está me mandando mensagem. Quando você vai ver, é um golpe. Então Deus deu essa direção para a gente ir para o canal do WhatsApp, porque é mais seguro. Lá no canal do WhatsApp, ninguém vê o teu número. Quem já está no canal do WhatsApp, você não consegue ver o número de ninguém lá, tu vê? Então pronto, ninguém vê teu número também. Então é segurança e é privacidade. E lá no canal do WhatsApp, gente,
eu estou sempre dando um recado, tem o livro de oração, é bênção. Se Deus está dando a direção, faça isso. Deus vai te abençoar, com certeza. Ó, a Neuza está mandando aqui, ó. Mandaram mensagem para mim. Não responda, Neuza, não atenda. Quem você não conhece, Neuza, não responde mensagem. Bloqueia na mesma hora, tira o print e manda para mim, bicho, essa pessoa está me mandando mensagem. A intenção dela não é boa, ela vai ser removida na mesma hora. Então, quem não foi ainda para o canal, o link está aqui fixado. Você que está aqui na sala de oração, o link está fixado. Você que está no YouTube, deixa eu colocar aqui o link. Você vai tocar no link para ir para o canal. Quando você tocar no link, vai aparecer uma tela assim, seguir canal. É importante você tocar lá. Ei, Dona Maria Oliveira, toca lá, seguir canal. Você tocou seguir canal, já está dentro do canal. Aí você tem que ir lá em cima, perto da minha foto, tem um sininho, Dona Isabel. Toca no sininho para tirar o risquinho para você ser avisada quando eu colocar a oração. Pronto, você já está no canal. Bispo, eu já estou no canal, mas eu não acho o canal agora. O canal não aparece nas conversas. Você sabe onde fica o status do teu WhatsApp? Você vai lá no status. Em cima está o status, debaixo está o canal. Pronto. Dona Isabel sabe onde fica o status lá do Zap? Sabe entrar no status? Entrou no status. Debaixo do status fica os canais. Aí está lá o canal do Bispo. É só você tocar e entrar. Amém? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar para o pessoal aqui do YouTube. Quem não tá no canal para você ir. Pronto, tá aí o link do canal. É só tocar aí no link e seguir o processo. Tocou no link, seguir canal, tá dentro do canal. Vai em cima, tira o risquinho do sininho e você vai ser avisado. Depois que você tá no canal, Bispo, aonde que eu não tô encontrando? Vó Lisinete já encontrou. Bispo, eu não tô encontrando. Aonde tá os status? Você vai ali nos status, debaixo do status, Dona Isabel, tá o canal. Pronto. Assim de fácil. É mais fácil do que andar para frente. Bispo, já estou andando para frente. Então está dentro do canal já. Glória a Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus, gente? Eu estou vendo que a vó Lisinete está cochilando. Cochila no culto não, vó. Vamos agradecer a Deus para a vó descansar ali no nome do Senhor Jesus. Amém? Quem tem foto aí, segurem na mão, peça de roupa. Deixa eu abençoar. Eu termino, você vai descansar, que senão a gente fica aqui a noite toda. Nós amamos estar aqui com vocês. Você não tem ideia o quanto vocês abençoam a nossa vida aqui nos cultos no nome de Jesus. Deus e Pai, abençoe e consagra cada fotografia apresentada, cada peça de roupa, Senhor. Eu estendo a minha mão e pela fé, meu Pai, eu abençoo essa foto, eu abençoo essa peça de roupa, eu abençoo a família do teu povo, em nome de Jesus. Consagra, meu Pai, essa garrafa com água, esse copo com água. E quando essa pessoa, Pai, beber desta água, que ela seja abençoada, que ela seja fortalecida. Meu Pai, que a mão do Senhor, que o poder do Senhor toque na vida dela, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite de sexta-feira. Obrigado pela libertação. Obrigado pela vida do teu povo. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Teu povo vai sair agora, Senhor. Guarda eles. Livra eles de todo mal. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono abençoada, Pai, e que esse final de semana que vai começar seja o melhor final de semana da vida deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, hoje, amanhã e para sempre. E os que creem digam amém. Amém, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está na tua vida, está na tua casa. Uma noite de sono abençoada. Põe a tua cabeça no travesseiro, acalma o teu coração, dorme em paz. Deus está no controle de tudo. E esse final de semana
seja de bênçãos e de milagres sobre a tua vida. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite.